Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam? Pois entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação. Durante este ano, como vocês já sabem, o evangelista Marcos tem nos ajudado a responder à pergunta: quem é Jesus para nós? Nesses últimos domingos, ele tem apresentado, após ter dito quem é Jesus, o que significa ser discípulo de Jesus, seguir Jesus. Nesses últimos domingos, nós vimos ser discípulo na família, domingo passado no reino de Deus, e hoje, o que é ser discípulo de Jesus e colocar-se a serviço da vida. Os textos que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus nos ajudam a meditar e a interiorizar a palavra para nosso crescimento pessoal e existencial e espiritual. Jesus continua sua caminhada para Jerusalém. Jesus continua a educar os seus discípulos para a missão. Jesus mostra para eles as exigências de viver o reino. Mostra as condições que eles devem ter, integrar, as condições para eles se integrarem à comunidade dos discípulos, para viver naquele grupo. E convida os discípulos, isso Jesus está falando, andando até Jerusalém. Ele está convidando os discípulos a deixarem se impregnar pela sua pregação e evitar, e ele mostra isso de forma consciente, os falsos conceitos de grandeza que permeava a época, que faziam com que os discípulos não pudessem viver o serviço e o amor. Jesus lembra a tirania dos chefes. Jesus lembra Antipas. Jesus lembra a família de Herodes, que oprime o povo e que usa do poder em benefício próprio. Entende o que o padre está falando? Gente do governo que usa o governo para satisfazer a sua família, seus interesses, não o interesse do povo. Não está a serviço do povo.
e tem o aval, muitas vezes, na maioria das vezes, esses da religião judaica, dos doutores da lei. Então Jesus está chamando a atenção dos discípulos nesse contexto, e é nesse contexto que Tiago e João se aproximam de Jesus e diz: mestre, vamos pedir uma coisinha para o senhor. Será que dá para a gente sentar um à direita e outro à esquerda? Quando o senhor estiver na sua glória. O que os discípulos tinham na cabeça? Poder. O que eles mencionavam? Esse Messias esperado vai nos dar força. E nós também vamos virar, né? Hoje somos oprimidos, e amanhã, então, com essa força toda, vamos ter o poder para oprimir. É isso, na verdade é isso. É dialético, né? Mateus, outro evangelista sinótico, ele é mais perspicaz. Quando ele narra esse episódio, Mateus diz assim, porque Marcos foi o primeiro a escrever o evangelho. Os outros foram assimilando nas comunidades aquilo que já estava escrito, né? Mas Mateus diz assim, que eles estavam tão envergonhados, Tiago e João, Mateus diz assim, que não foram eles que perguntaram. Ele cutucou a mãe e falou: mamãe, pergunta para o mestre. Pôs a mãe no meio. Pergunta para o mestre se não dá para dar uma forcinha, a gente colocar uma à direita e outra à esquerda. Para Mateus, é a mãe que pergunta. Se não daria para colocar meus filhos, Zebedeu, à direita e à esquerda. O que Jesus está apresentando, como nós vimos no Evangelho? Ele faz o terceiro anúncio da paixão. Eles não estavam entendendo nada. Esse terceiro anúncio da paixão, meu irmão, minha irmã, é o que nós contemplamos na primeira leitura e na segunda leitura. O servo que vai ser oferecido em oblação. Jesus responde a tudo isso. Não sabeis o que pedis. No grupo de Jesus, parecia não compreender o projeto de Jesus, o que significa seguir Jesus. Não ao poder, e sim ao sacrifício e à cruz. Eles não entendiam isso. O grupo está agitado. E não era só Tiago e João que queriam isto. Mais à frente vocês viram que outros se indignaram. Mas não é que se indignaram com a pergunta, não, viu? É que eles também queriam fazer a mesma pergunta, não tiveram coragem. Todos eles buscavam a liderança, o poder, acima de tudo. E Jesus então vai responder: quem quiser ser grande entre vós, que seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja escravo de todos. Meu irmão, minha irmã, esse é o contexto. O que nos faz a palavra de Deus hoje meditar? O poder. O poder. A busca de poder em todos os níveis é tão antiga como a humanidade. Também no grupo de Jesus há conflitos. E entre nós, também não há? Também hoje conosco aparece a busca de poder como uma das tentações mais fortes. Padre, mas por que acontece isso? Porque o poder se torna prioridade do desejo. Prioridade do desejo. Nasce da necessidade, sabe do quê? Do ego. Eu sou. Eu posso. Eu sou absoluto. Eu tenho. Eu faço. Necessidade de mandar de forma absoluta. É isso que acontece hoje, que acontecia no tempo de Jesus. É um momento de se autoafirmar. É uma necessidade ilusória essa de autoafirmação do poder, como se isso desse segurança e liberdade. Acredita-se assim, que com mais poder, há mais segurança e a gente faz aquilo que a gente quer. Mas o uso do poder se instala, sabe aonde? Na mentira.
Aquele que usa o poder pelo poder, o uso do poder absoluto, mente. O uso do poder nos afasta da verdade. O poder centrado no eu absoluto, eu, afirma-se na comparação, no confronto com os outros e dá uma superioridade imaginária. O poder cega a pessoa. O poder distancia a pessoa da realidade. O poder produz divisão. O poder produz enfrentamento. E aqui que aparece a sabedoria de Jesus. Não deve ser assim entre vocês. O poder corrói o relacionamento, cria ambiente carregado de tensão e desconfiança. Seguir Jesus é dizer não a este ego que gera esse tipo de poder, para a gente caminhar no despojamento e no serviço, na entrega total da nossa vida. O poder pelo poder vai terminar em frustração. Frustração. E é Jesus que apresenta, então, o seu exemplo, o seu testemunho. E nós queremos ser discípulos de Jesus, não é? Qual é o testemunho de Jesus, gente? É tão bonito. Jesus tem uma vida de intimidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus nos quer felizes. Jesus veio mostrar tudo isto para nós. A intimidade da pessoa de Jesus com o Pai. A presença do Pai na pessoa de Jesus. Olhando a prática de Jesus, nós temos o rosto de Deus, o rosto do nosso Pai. E é o cristão, a cristã. Nós, batizados e batizadas, o que nós somos? Somos outros Cristos, cristão, seguidores de Jesus Cristo. Se nós quisermos seguir Jesus, temos que olhar a sua prática, viver o amor que Jesus nos ensinou a viver. A prática de Jesus nos conduz ao coração do Pai. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O que significa, então, ter poder na perspectiva de Jesus? É colocar-se a serviço. É disponibilidade. Meu irmão, minha irmã, a sociedade hoje, materializada no sentido de exclusão, não consegue entender a dimensão da mística do serviço. Por exemplo, na política, o que seria o servir na política? Seria colocar toda a grandeza de um governo a serviço do povo, da vida. O que significa servir na família? Não ter dominação de um sobre o outro. Evitar todo tipo de machismo que caracteriza ainda a nossa sociedade. Quando o marido tem poder sobre a esposa, e a esposa se torna assim, tranquila, eu faço tudo, padre, eu respeito. Não! Servir não é se alienar. Servir é você ser pessoa e se relacionar de forma pessoal com o outro. O outro é serviço para você e você é serviço para o outro, e nesta mística do serviço há crescimento. Se não existe isso, existe dominação, não existe casamento, porque não existe amor. É o amor que cria relacionamento, que fundamenta o relacionamento da família. Meu irmão, minha irmã, no seu trabalho, está a serviço?
não significa deixar que o outro seja... Não, não é nada disso. Padre, se eu não tomar cuidado, o outro passa perto. Não é nada disso. O ato de servir vem junto com o ato do amor. E o ato do amor vem junto com o ato da justiça. Justiça. E justiça e paz se abraçam. O que significa ter poder na sala de aula, por exemplo? Quem daqui é professor, né? O poder da sala de aula não está na pessoa do professor que foi indicado pela mantenedora, sei lá, pelo dono da escola, para ser professor naquela sala. O poder do professor está na sua capacidade de ensinar. E aí ele tem poder. E aí os alunos falam, não professor, falam mestre. Por que você fala mestre? Ah, porque esse ensina. Outros enganam. Esse ensina. Se nós olharmos a nossa vida, e foi dia do professor, dia 15, né? Nossa gratidão aos professores, se a gente olhar nossos professores, quais são aqueles que marcaram a nossa vida? Não são aqueles que têm grandes títulos. Às vezes têm grandes títulos e não são de nada. Quando eu trabalhava na educação, os alunos diziam, professor X ficou uma aula inteira falando dos títulos que ele tem. Nossa, o curso deve ser maravilhoso. Foi uma porcaria, professor. Não adianta ter título. É preciso ter capacidade. Então, da onde vem o poder? Da autoridade. E aonde está a autoridade? Está na pessoa. Está naquilo que a pessoa é. Naquilo que a pessoa faz. Naquilo que a pessoa faz e fala. Naquilo que a pessoa fala e faz. Está dentro dela. Então, nós temos imensos exemplos de pessoas que são tiranas hoje nas escolas. Tiranos. Essa escola é minha. Vai para o espaço. Essa classe é minha. Essa profissão é minha. Não existe nada disso. Hoje está tudo bem, mas amanhã explode. Foi assim que o Império Romano caiu. Tiranizam. São discípulos de Herodes. São aqueles que têm na cabeça Tiago e João. Quero poder. Na perspectiva de Jesus, não. Porque Jesus não tinha poder. Jesus não tinha poder, mas tinha autoridade. Sabe por quê? Porque aquilo que Jesus falava saía, emanava do seu coração. E o coração de Jesus estava onde? No Pai. A relação dele profunda entre ele e o Pai fazia com que ele falasse e tivesse autoridade, e todos acreditavam nele. Quando ele diz, eu vim para servir, para dar a vida, ele disse isso e deu testemunho disso. Morreu na cruz, e era isso que ele dizia para os apóstolos, vocês podem beber do meu sangue, vocês podem beber do meu cálice, vai acontecer isso com vocês, também eles não entenderam. Mas sentar à minha direita e à minha esquerda não depende de mim. Aqueles a quem o Pai confiou, ou seja, aqueles que viveram a sua vida e construíram a sua missão. A autoridade de Jesus não tinha poder sobre o povo, mas gozava da autoridade. E esta nascia da sua experiência, da sua filiação divina e não da titularidade. Era uma autoridade conquistada. Jesus tinha essa autoridade porque, é claro, falava de forma clara, falava de forma aberta sobre o seu projeto de vida. Jesus fazia seguidores, convidava a segui-lo de forma livre e consciente. Uma perguntinha marota para todos nós. Nesse dia em que somos convidados a olhar a nossa vida, eu como padre, não estou falando para vocês, estou falando para todos nós. Como padre, eu não sou dono da paróquia, mas eu sou o coordenador pastoral da paróquia. Eu ouço todos, por isso eu vivo em comunidade. O pai de família não é dono da família, mas ele é chamado a dialogar com a família.
a comprometer-se, a ter fidelidade, a dar a sua vida na família e assim por diante. Ninguém é dono, tudo passa, só o amor fica. Então, uma perguntinha para todos nós. Nesse dia, nesse domingo, nós somos cristãos iguais a Tiago e João? Queremos poder? Ou somos seguidores de Jesus pela mística do serviço e da gratuidade?